Dia de hoje, a gente continua com a nossa série de conversas com os principais pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba. As eleições municipais acontecem no dia 6 de outubro, com um eventual segundo turno marcado para o dia 27 de outubro. E hoje a gente vai conhecer um pouco da história. Ele está aqui conosco, ao vivo, o deputado estadual e presidente do PDT Paraná, o deputado Goura Nataraj, que nos atende gentilmente para falar da história política dele, para falar das propostas, a pré-candidatura da cidade de Curitiba. Deputado, seja bem-vindo. Mais uma vez, prazer em revê-lo. Obrigado pela sua participação aqui na Rádio Mais. Muito bom dia, Álvaro. Bom dia a toda a equipe da Rádio Mais e a todos os ouvintes. É uma alegria, um prazer poder estar aqui, né, no estúdio da Rádio Mais, conversando sobre política, sobre Curitiba, sobre as coisas que a gente precisa fazer e as nossas propostas para a cidade. Tá certo. Vamos lá então conhecer o trabalho do deputado Goura Nataraj. O deputado já foi vereador, ficou em segundo lugar, inclusive, na disputa pela Prefeitura de Curitiba em 2020 e agora está no segundo mandato como deputado estadual. E ele vai contar um pouquinho dessa trajetória profissional e política dele, para quem ainda não conhece, deputado. Álvaro, então, vamos lá. Eu sou de Curitiba, né? Vou fazer 45 anos esse ano, sou pai de 2 meninas e sou formado em filosofia pela Universidade Federal do Paraná. Sou professor de yoga, professor de filosofia, e eu entrei na política meio que por acidente. Né, no sentido de que durante 10 anos eu fiz parte dos movimentos ativistas da cidade que reivindicavam mais espaço para a bicicleta, mais respeito à vida no trânsito. A gente teve uma luta muito grande para a redução de mortes no trânsito e também as discussões sobre ecologia urbana, sobre os rios da cidade, sobre as áreas verdes da cidade. De 2004 até 2014 eu fiz parte desses movimentos, o que me levou a ter uma incidência política, uma presença política, ou melhor dizendo, aprender a fazer política. Então, fui na Câmara Municipal falar com os vereadores, falar com os prefeitos, até que eu fui convencido por alguns amigos, não, a gente está tentando falar para esse pessoal que é importante valorizar a vida no trânsito, valorizar o pedestre, as pessoas com deficiência, os ciclistas, mas parece que não ouve, parece que você está falando com gente que não está te ouvindo. É importante nós ocuparmos este espaço. Então, eu fui convencido pelos amigos ali no momento. Em 2014, fui candidato a primeira vez a deputado federal, não me elegi, mas a gente fez mais de 13 mil votos, bastante, 11 mil em Curitiba. Trabalhei na gestão do ex-prefeito Gustavo Frutti em 2015, justamente na implantação de algumas medidas de trânsito para fortalecer o uso da bike, a redução de mortes no trânsito, e me elegi vereador, então, em 2016, como você bem lembrou. Fui o líder da oposição ao prefeito Greca, justamente com projetos de lei que estavam tirando direitos dos servidores municipais. Nós aprovamos a Lei da Agricultura Urbana de Curitiba, aprovamos várias leis importantes e me elegi deputado em 2018, pelo primeiro mandato. Fui candidato a prefeito em 2020, você bem lembrou, ficamos em segundo lugar, foi mais de 110 mil votos, e me reelegi em 22. E nesse tempo, Álvaro, nós, mesmo sendo um deputado, um parlamentar de oposição, e acho que cumpre aqui para os ouvintes, né? O Poder Legislativo tem o papel de fiscalizar, cobrar a política pública, fiscalizar, e às vezes só por fazer isso você já é colocado na oposição. Mas mesmo assim a gente conseguiu aprovar muitas leis importantíssimas aqui para o estado do Paraná como um todo, e agora estou colocando meu nome como pré-candidato a prefeito novamente. Essa é a história, então, política do deputado Goura, né? E aí eu já pergunto para ele, como é que o senhor vê o atual cenário político para Curitiba, em Curitiba? Olha, eu acho que, diferentemente de 2020, é um cenário que está muito mais aberto. Em 2020, a gente fez campanha em plena pandemia, tinha uma dificuldade de falar com o eleitor, a gente de máscara, o eleitor com medo de você, todo mundo com medo de ser contagiado pela Covid-19. E o prefeito, na ocasião, era o Rafael Greca, que está concluindo o seu mandato, também vinha com uma altíssima popularidade, alguém muito conhecido, mesmo tendo feito uma gestão em vários aspectos, eu tenho muitas críticas à gestão ambiental, à gestão habitacional, à gestão de mobilidade. Vamos lembrar que Curitiba é a capital com a tarifa mais cara dentre todas as capitais do Brasil, tarifa do transporte coletivo de Curitiba. A gente tem investido 0,1% do orçamento para habitação. Curitiba tem 320 favelas, mais de 90 mil, um déficit de mais de 90 mil unidades habitacionais, ou seja, vários problemas ambientais e sociais.
Mesmo assim, o prefeito foi reeleito. Agora o cenário é diferente. A gente tem uma disputa muito mais aberta. Os partidos, nesse momento, estão conversando, apresentando suas pré-candidaturas. O que a gente tem, Álvaro, na minha perspectiva, é um favorecimento da máquina estadual e da prefeitura a um pré-candidato, que é o vice-prefeito, que, na minha opinião, deveria tentar ser candidato a vereador, porque não é só porque você é neto de um político, só porque você foi favorecido a tua vida inteira, que você pode ser o prefeito da maior cidade do Paraná, da capital de todos os paranaenses. Então, eu acho que, para algumas pessoas, a vida é muito fácil. Né? A vida, você não precisa fazer muito esforço, não precisa ter muito mérito, muita qualidade. Eu acho que o vice-prefeito deveria ser candidato a vereador para conseguir conquistar as coisas e por mérito próprio. Tá? Respeito ele, mas eu acho que a gente tem que ter uma caminhada pautada na política de verdade, no contato, e as pessoas têm que te conhecer. Passando pelos estágios. Passando pelos estágios. Eu fui vereador, estou deputado, fui pré-candidato, trabalhei na gestão pública também, e, novamente, eu acho que a política, Álvaro, na minha perspectiva, é um projeto coletivo. Não é um projeto de uma pessoa. A gente tem uma cidade como Curitiba, que é uma cidade extremamente complexa, uma cidade grudada nos municípios da região metropolitana. A gente está aqui em São José, mas você tem essa mancha urbana, um território de mais de 14 municípios, quase 3 milhões de pessoas que vivem aqui. Então, você tem que pensar as soluções para os problemas complexos que nós temos com muitas perspectivas, com muitas visões, que é o que a gente está fazendo. O deputado falou de projetos sociais e ambientais. A gente vê a situação crítica lá no Rio Grande do Sul, né? O meio ambiente precisando de uma atenção, né? Sim, e vamos falar aqui, Aura, a gente está bem pertinho aqui de um rio, que é o rio, talvez, um dos mais importantes do Brasil, que é o Rio Iguaçu. Tá? A gente está terminando 8 anos dessa gestão e o Rio Iguaçu segue sendo o segundo rio mais poluído do Brasil. Tá? E da onde vem a maior parte dessa poluição? Vem do Rio Belém, vem do Rio Barigui, rios que transitam por Curitiba. E a gente não viu, sinceramente, nenhuma ação efetiva nesses anos todos de recuperação da saúde dos nossos rios. Muitas das pessoas que sofrem com enchentes, vamos falar aqui do Parolim, tá? Que é historicamente um dos bairros mais que sofrem o maior descaso do poder público há muito tempo. Qualquer chuva mais forte, o Parolim alaga. Tá? A gente tem a bacia do Barigui com problemas, o Tatuquara com problemas, e o enfrentamento a essas questões não está acontecendo. Então, parece que muitas vezes Curitiba vive de uma propaganda, vive de uma visão que não corresponde à realidade. O que o Rio Grande do Sul passou agora, ainda está passando, tem que servir de alerta para a gente, que a gente tem que tratar o meio ambiente com muita seriedade, com muito respeito, a gente tem que recuperar a nossa relação com os rios, com a arborização urbana, pensar que esses eventos climáticos extremos, infelizmente, eles serão mais recorrentes. E a gente tem que preparar as nossas cidades para isso. E o senhor diria que a questão ambiental em Curitiba, que é uma pauta, inclusive, que o deputado defende já há bastante tempo, seria uma prioridade caso o deputado venha a ser eleito? Está ali nas prioridades? Com certeza, Álvaro. Eu acho que essa tem que ser uma prioridade para todos nós, no Brasil inteiro, no Paraná inteiro, na região metropolitana inteira. A gente tem que pensar a pauta ambiental na sua centralidade. Isso diz respeito ao lixo, à geração de resíduos. Toda a região metropolitana de Curitiba gera cerca de 2.500 toneladas de lixo por dia. E para onde que a gente manda tudo isso? Lá para a Fazenda Rio Grande. E vamos falar. Problema deles. A gente externaliza o problema lá para o povo de Fazenda Rio Grande, que sofre com o mau cheiro, sofre com a poluição, sofre com os urubus. Curitiba tem um aterro na cidade industrial também que deveria estar sendo fechado, o aterro da Essence, não tem as licenças ambientais e o prefeito, a prefeitura, o vice-prefeito não fazem absolutamente nada em relação a isso. Nós defendemos que o tema dos resíduos, queremos uma Curitiba lixo zero. Isso significa ter uma política séria de compostagem, que é o tratamento dos resíduos orgânicos, uma política séria de reciclagem com apoio às associações e uma política de educação ambiental, de fato, para que essa separação dos resíduos aconteça em todas as esferas do poder público e da iniciativa privada também. Junto com isso, a recuperação dos rios, o mapeamento de áreas de risco, áreas com risco de desabamento, risco de enchentes, fortalecimento dos mecanismos da defesa civil, mas, acima de tudo, pensando que Curitiba, que é, sim, uma capital, é uma cidade que
teve um desenvolvimento urbano planejado, a gente não pode viver do eco do passado, do que foi muito bom lá nos anos 60, 70, 80. A gente tem que atualizar a cidade para os desafios que a gente tem hoje em dia. E eu não vejo, sinceramente, a atual gestão, de fato, verdadeiramente preocupada com isso. Parece que é muito mais preocupada em dar uma ideia, um marketing, uma propaganda, do que a gente fazer o real enfrentamento. Tanto é que na questão da habitação, a gente anda no centro de Curitiba, quantidade de imóveis vazios, abandonados, a gente anda nos bairros da cidade, as ocupações que nós temos, as comunidades que sofrem com uma política de regularização fundiária e de habitação. E qual que é a real preocupação da cidade? O único projeto que a atual gestão está entregando é o projeto do Caximba, para 1.000 e poucas famílias, mas você tem, como eu disse, um déficit de 90 mil unidades habitacionais que devem ser criadas em Curitiba. Então, tem muita gente sem casa e tem muita casa sem gente. O deputado falou do Caximba, me ocorreu, porque eu já fui algumas vezes também fazer matérias por lá, a situação das creches, né, na cidade de Curitiba. Qual é a proposta? É curioso, né, para não dizer triste, assim, que agora Curitiba recebeu o evento das cidades educadoras, né, um evento internacional. Só que ninguém falou nesse evento que Curitiba tem um déficit de 7.500 vagas de creche. Tá? E o que houve nesses últimos anos? O fechamento de creches, de espaços conveniados, uma falha de gestão tremenda. E com isso, quem que sofre? As famílias que precisam da creche, precisam do serviço público. Para muita gente, Álvaro, o poder público ele é desnecessário, a não ser seja na manutenção das vias, dos semáforos, etc. Mas para a maior parte da população, o acesso a uma escola pública, o acesso ao serviço público de saúde, o acesso a um transporte público de qualidade é o que faz a possibilidade de viver na cidade uma realidade. Então, se você tem um transporte caro, se você tem um sistema de educação precário, onde a família, a mãe não consegue deixar o seu filho numa creche para ir trabalhar, se você não tem um acesso a esses serviços básicos essenciais de qualidade, você vai criando uma deterioração enorme. Então, eu acho que a gente tem que olhar a necessidade das pessoas mais carentes. É para essas pessoas que a prefeitura tem que governar com prioridade. Então, nós temos a proposta de zerar as vagas de creche, trabalhando com convênios, trabalhando com a participação ativa da comunidade e, de fato, sermos inovadores, de fato, sermos uma cidade que prioriza as necessidades públicas justamente com ações de envolvimento de toda a sociedade. Uma das bandeiras, uma das pautas que o deputado também já de longa data trabalha e defende, né, tem defendido aí ao longo desses anos, é a área que envolve bastante a mobilidade urbana, né? Que ela é bastante crítica por conta de questões da tarifa de ônibus. O deputado acabou de falar do transporte público. Qual é a proposta? A gente quer, de novo, Álvaro, que Curitiba seja uma referência na mobilidade. A mobilidade, a gente vai falar sim do transporte coletivo, do pedestre. Tarifa zero, por exemplo? Sim, vou chegar lá. A gente quer, primeiro de tudo, uma redução da tarifa. A tarifa zero, ou seja, que o usuário do transporte coletivo não pague nada, ela já é uma realidade em mais de 100 municípios do Brasil. Aqui no nosso estado do Paraná, Paranaguá já implantou a tarifa zero, a gente tem tarifa zero em Rio Branco do Sul, em 4 Barras, em Cianorte, diversos municípios já conseguiram implantar com um orçamento próprio. Curitiba é uma cidade que tem orçamento para isso, mas a gente precisa ter vontade política. Mas mais do que isso, o sistema do transporte coletivo tem que ser reformulado, modernizado. Nós não temos sequer, Álvaro, um bilhete único. O que significa isso? Eu vou comprar um bilhete diário, semanal, mensal ou até anual. E isso vai me dar direito a andar de ônibus quantas vezes eu quiser. Quantas vezes eu quiser, a hora que eu quiser. Entre aspas, um passe livre. Um passe livre, mas eu sou, assim, eu pago, comprado. Eu compro. Vamos dizer que eu pague R$200 ali no mês, mas eu ando à vontade. E isso tem que estar integrado com a bicicleta compartilhada, tem que estar integrado com o sistema de estacionamento mesmo para os motoristas, porque eu posso ter um desconto, eu posso ter um sistema de cashback e de benefícios para que as pessoas voltem a ver vantagens em andar de ônibus. A atual gestão está dizendo que simplesmente eles vão eletrificar parte da frota, tá? Como se isso fosse o grande salto de inovação e de modernidade. Não é. Se a gente quer descarbonizar, por exemplo, o transporte, retirando os veículos que emitem
emissões, nós podemos ter uma ação muito mais efetiva se a gente tirar carros das ruas. Como é que você vai tirar carros das ruas? Você vai priorizar o transporte coletivo, vai priorizar, sim, o pedestre, o ciclista, a acessibilidade para as pessoas com deficiência. Mas isso tudo tem que estar sendo visto num paradigma que não é o paradigma da atual gestão. Nós queremos que Curitiba volte a ser referência com a redução da tarifa, com a modernidade da frota, bem como com ações de multimodalidade. Então, a bicicleta tem um potencial enorme para as nossas cidades. 84% de Curitiba é plana, a conexão com São José dos Pinhais é plana, a conexão com Pinhais é plana, mas os ciclistas de Curitiba ainda sofrem com muita violência, com muita insegurança. Então, é pensar que a mobilidade, o transporte coletivo, a bicicleta, o pedestre, tem que estar, de fato, na ordem do dia. Tem que estar ali presente, né? Deputado, para a gente finalizar aqui, qual é a mensagem que o senhor deixa para os ouvintes, para os eleitores na cidade de Curitiba? Eu quero dizer assim a todos que estão aqui nos acompanhando na Rádio Mais, que nós temos essa oportunidade de ouro esse ano para mudarmos os rumos da nossa cidade, mudarmos para melhor. Curitiba já é uma grande cidade, mas ela pode ser melhor e ela pode ser uma cidade referência em redução das desigualdades sociais, uma referência ambiental de verdade. Vamos recuperar os nossos rios, recuperar a excelência do transporte coletivo, garantir a meta de morte zero no trânsito, garantir que tenhamos uma cidade que respeita a vida acima de tudo, uma cidade que promove o esporte nos seus 75 bairros, espaços públicos de qualidade, e para isso a gente tem que pensar muito bem no voto, né, nessas eleições. Então, a mensagem que eu dou é que vamos construir juntos a Curitiba que queremos, e nós estamos numa plataforma online, curitibaquequeremos.com.br. Todo mundo está convidado a construir conjuntamente, coletivamente, essa ideia de cidade, essa concepção de cidade que nós estamos colocando aqui, tá bom? Agradeço muito o espaço, Álvaro, a toda a equipe, e seguimos juntos. Ok.